É até curioso, André, para a galera entender, porque assim, às vezes existe aquele tipo de cartão que, como as pessoas estão dando o exemplo desse do Mateuzinho, que às vezes você olha e fala, por que que o cara fez isso? Entendeu? Não faz sentido. Só que assim, não se explica a cabeça do jogador ali na adrenalina do jogo. E o fato de, às vezes, ser um cartão bizarro ou uma ação bizarra, não quer dizer que ele fez isso para tomar um cartão. O que sempre implica em levar a uma suspeita é o que acontece no entorno do cartão. E aí é que todos eles não esperavam uma bomba como essa, uma notícia negativa como essa nas páginas policiais, no momento em que o Flamengo voltava a ter paz. Ou seja, é a paz do Flamengo sendo mais uma vez tirada, mais uma vez por um assunto fora do campo, fora do futebol. Condenado não, está sendo investigado. Essa história de tomar o terceiro cartão, isso é muito comum, né? Isso é mais velho que o futebol. Isso aí é uma praxe, inclusive a gente já viu em vários momentos isso acontecer esse ano. Assim, não é raro, não. Acontece bastante e um ponto importante, né? Porque às vezes o tribunal na internet ele já chega condenando. O Bruno está sendo investigado, ele não está... É exatamente isso, meus amigos, né? O Bruno Henrique que... Hoje pela manhã, não só o Bruno Henrique, mas todos os torcedores do Flamengo, né, vários torcedores e também, né, funcionários do clube foram pegos de surpresa, né, com a visita do Ministério Público e da Polícia Federal, para simplesmente investigar, né, ali o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. E aí, galera, a gente fica pensando, né, o rubro-negro não tem paz nem um dia. Em uma semana de decisão, né, uma semana de final. E aí vem uma bomba dessa, justamente, né, no momento ao qual o Flamengo está procurando, né, se concentrar para esse jogo contra o time do Atlético Mineiro no final de semana. Mas nós vamos acompanhar, né, o que a imprensa está repercutindo sobre esse caso Bruno Henrique, essa situação, né, do Bruno Henrique. Tá? E no final eu vou dar um pitaco sobre esse assunto, né, sobre tudo que ocorreu durante esse dia, né, e envolvendo essa situação do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Pilhado, pro canal TNT Esporte e também pro canal Itatiaia Esporte, né? Ficamos de olho ali no que os mineiros lá também estão falando sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar agora essa situação. Roda aí, produção! Galera, novidades aí, né, sobre essa situação bizarra que explodiu hoje aí no Flamengo, sobre o Bruno Henrique, né? Sobre essa investigação da Polícia Federal com busca e apreensão na casa do jogador, no CT do Ninho do Urubu, na Gávea, né? Uma investigação sobre manipulação de resultados, onde o Bruno Henrique está incluso nessa investigação por causa dos cartões que ele recebeu no jogo contra o Santos em 2023. Foi uma falta que já está todo mundo vendo aí, que ele tentou dar um pontapé no Soteldo, reclamou de forma assintosa da arbitragem, já aos 50 minutos do segundo tempo, e foi punido com o cartão vermelho depois dessa reclamação assintosa. Eu conversei com pessoas bem fortes dentro do Flamengo, tá? Claro, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, que eu vi essa notícia, foi tentar entrar em contato com fontes que eu tenho de dentro do Flamengo para saber se desconfiam que seja verdade, se duvidam que seja verdade. Grande parte das pessoas com as quais eu falei duvidam muito que isso seja verdade. Dão total respaldo ao Bruno Henrique, né? Dizem que confiam muito no Bruno Henrique. Só que disseram que essa notícia caiu como uma bomba no clube. Realmente disseram que o clube está num momento muito bom, um momento em que o Felipe Luiz chegou bem ao Flamengo. O Felipe Luiz está com 7 partidas pelo Flamengo, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vitória no primeiro jogo, né, da final da Copa do Brasil. E a unanimidade é que todos eles não esperavam uma bomba como essa, uma notícia negativa como essa nas páginas policiais, no momento em que o Flamengo voltava a ter paz.
Ou seja, é a paz do Flamengo sendo mais uma vez tirada, mais uma vez por um assunto fora do campo, fora do futebol. Então, é unanimidade de pessoas de dentro do Flamengo que o clima está muito pesado. É óbvio que nesse momento há um clima para saber realmente o que aconteceu, se há chances do Bruno Henrique realmente estar envolvido em manipulação de resultados, e se tiver, né, gente, mais uma vez eu falo, como eu falei no caso Paquetá, se um jogador que fechou um contrato de 3 anos com o Flamengo para ganhar mais de R$1,5 milhão por mês, entrou realmente numa manipulação de resultados para ganhar muito menos do que o seu próprio salário, é muita burrice. Se isso for verdade, gente, é mais um jogador que comete um ato muito pouco inteligente, para não dizer outra palavra. Agora, é óbvio que a justiça, se esses caras... Um ponto importante, né? Porque às vezes o tribunal da internet ele já chega condenando. O Bruno está sendo investigado. Ele não está condenado, não. Ele está sendo investigado. Essa história de tomar o terceiro cartão, isso é muito comum, né? Isso é mais velho que o futebol. Isso aí é uma praxe. Inclusive a gente já viu em vários momentos isso acontecer esse ano. Assim, não é raro, não. Acontece bastante e essa não é a questão. A questão foi que as casas de aposta, que você bem lembrou, são vítimas porque elas perdem um dinheiro absurdo, e outra coisa que muita gente confunde, né? Acaba de alguma forma achando que a casa de aposta ela é beneficiada com isso. Não, ela só perde com isso. Por isso que tem um grupo de casas de aposta, ô Tiagão, em que eles se comunicam para falar, olha, houve um movimento estranho aqui fora do comum aqui, com relação a isso. A outra gritou lá, falou assim, aqui também. A outra falou, aqui também teve. Porque é muito comum quando acontece algum caso comprovado desse, que o cara, ele espalhe esse dinheiro, não coloque tudo numa casa só. Para tentar evitar chamar atenção. Ludibriar, exatamente. Então, esse grupo se comunicou, falou, olha, contas que foram abertas recentemente, a maioria só aposta nesse cartão do Bruno Henrique e altos valores, e depois ficou comprovado que são pessoas ligadas ao Bruno. Então, essa informação, eles passam para a CBF, e aí a CBF começa a dar andamento com a justiça. O que aconteceu? A justiça entendeu que precisava investigar o Bruno Henrique, é isso que ela está fazendo. Então o Bruno Henrique não foi condenado. Existem alguns indícios que levaram a polícia a ir procurar o Bruno Henrique, o computador, o telefone, como você falou. Então esse é o momento agora, esse é o ponto que está essa investigação. O Bruno Henrique tem a oportunidade de provar que foi um mal entendido, enfim, ou ficar comprovado que o Bruno Henrique teve essa participação. É nisso que a gente tem que se pegar. Não é negócio de Flamengo, de outro, de não sei o quê. É ser investigado, e aí a justiça vai definir se ele é culpado ou inocente, Tiagão. Ô, Nath Fiuza, pra mim, depois que eu vi o vídeo, né, esse jogo contra o Santos, que está no YouTube, hein? Você que tá dirigindo aí, para o carro um pouquinho, ó, pega com a gente no YouTube, a imagem tá de novo, coloca aí a imagem aberta, pra mim é muito intrigante, porque, Nath, eu não consigo ver ele forçando o cartão, pelo menos nesse lance, porque a revolta que ele já toma um drible desconcertante do Soteldo, e não há falta, ele não encosta no Soteldo. Mas a questão não é muito... É porque se ele... Bom, você vai partir do princípio que ele vai forçar um amarelo. Nesse lance, não me parece que ele forçou o amarelo. E é até curioso, André, pra galera entender, porque assim, às vezes existe aquele tipo de cartão, que, como as pessoas estão dando o exemplo desse do Mateuzinho, que às vezes você olha e fala, por que o cara fez isso? Entendeu? Não faz sentido. Só que assim, não se explica a cabeça do jogador ali na adrenalina do jogo. E o fato de às vezes ser um cartão bizarro ou uma ação bizarra, não quer dizer que ele fez isso para tomar um cartão. O que sempre implica em levar a uma suspeita é o que acontece no entorno do cartão. E aí a gente pode dar o exemplo para a galera lembrar que é o mesmo que está acontecendo com o Paquetá. Aquela sequência de cartões na Premier League que levaram o Paquetá a ser investigado, a gente pode achar até que tem alguns cartões ali que são, sabe, para que ele fez aquela falta, por que ele tomou aquele cartão. Mas o que desperta a investigação é a quantidade de apostas em massa naquele cartão e muita gente se favorecendo. E aí, nesses dois casos, né, no caso do Bruno Henrique, envolvendo familiares dele,
nas apostas. E no caso do Lucas Paquetá, muita gente da Ilha de Paquetá, que é o local de onde veio o Paquetá, que para as pessoas que não conhecem o Rio é um local muito específico. A Ilha de Paquetá não é um bairro normal de Niterói, onde eu moro, do Rio, enfim. Então, só trazendo os exemplos para clarear, né, para a galera que está em casa. A gente também não é especialista nesse assunto, né? A gente está aqui normalmente para falar de campo e bola, então a gente vai tentando entender, né? Mas essa, Monique, é fácil de explicar. Tem coisas da investigação que a gente não sabe. Por exemplo, tem que investigar o juiz. Provavelmente ele foi investigado também. Muita gente está falando isso porque as pessoas acreditam que aquele lance não era um lance para cartão. Então, eu já vi várias mensagens aqui no Twitter falando: o juiz está sendo investigado porque, ele deu um cartão a 50 minutos num lance que não era nem para cartão. E aí o desdobramento dá até pra gente entender a revolta do Bruno Henrique de reclamar e acabar sendo expulso, revolta por um cartão que ele acreditava que não era um lance para cartão. Enfim, então tem muita coisa ainda para ser abordada, né, André? Até tem se chegar. Muita coisa. Isso que é uma investigação. É exatamente isso, galera. Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa para ser explicado dessa situação toda, né? A gente sabe que esse tipo de situações aí pelo futebol afora está acontecendo, né? E muitas manipulações por parte de empresários, de arbitragens, de jogadores, e é lógico que qualquer ali movimentação suspeita já causa, né, todo esse alarde que a gente tá vendo, ainda mais quando se trata de um jogador, né, como o Bruno Henrique, muito famoso, um jogador muito conhecido no futebol internacional, no futebol brasileiro, jogador do Flamengo. E aí, né, a gente tem que aguardar o decorrer dessas investigações para saber, né, o desfecho de tudo isso. A verdade é que acabou, né, gerando ali um certo incômodo, porque a Polícia Federal acabou comparecendo nas dependências do clube, foi no CT Ninho do Urubu, foi ali na casa do Bruno Henrique, foi na Gávea, foi em todos os locais ali possíveis, né, coletar alguns tipos de informações e acabou gerando, né, toda essa repercussão e o momento ao qual o Flamengo, né, está em evidência, que o Flamengo está envolvido numa decisão, numa final de Copa do Brasil, e aí, né, acaba causando, né, toda esse alarde, essas informações. Mas, pela minha parte, não vou fazer nenhum pré-julgamento, tá? Vou aguardar sair, né, todos os resultados finais. Vamos aguardar também a manifestação, né, do jogador a público, né, se ele quiser falar, lógico, sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí sim, partindo desse princípio, a gente vai falar e comentar, né, sobre esse caso. Então eu acho que o Flamengo, que embarcou para o jogo contra o Cruzeiro, deveria fazer uma concentração por lá mesmo, ficar por lá. E aí sim, né, você tira aí os jogadores aqui desse foco, mantém os jogadores concentrados para essa partida de domingo. E aí você acaba, né, essa situação toda acaba não interferindo, né, ali no ambiente Flamengo, tá, galera? Mas essa é a minha opinião, queria ouvir a sua opinião, né, o que você pensa sobre tudo isso, sobre essa situação envolvendo o Bruno Henrique, sobre essa situação numa semana de final vir à tona, né, logo agora. Coloca aqui nos comentários, cara, o que você pensa, tá, sobre tudo isso. E também, né, vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino, deixar o seu like. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Pilhado, para o canal TNT Esportes e também para o canal Itatiaia Esporte, beleza? Todos os créditos devidamente deixados. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo aqui para vocês. É um vídeo melhor do que o outro, é uma pedrada melhor do que a outra. Por quê, Júnior? Porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Estamos numa decisão e isso não vai nos abalar. Fui, nação!